Helena C. foi no silêncio da noite, e pela primeira vez em muitos anos, a família teve que viver sem ela. Mas eles não estavam preparados para isso. Nem de longe. O espaço vazio que ela deixou não era apenas físico, era um buraco negro que lentamente começou a sugar tudo o que eles conheciam como vida. Porque a verdade é que Helena era o pilar, o centro de gravidade invisível que mantinha aquele universo disfuncional em órbita. E agora, sem ela, a implosão era apenas uma questão de tempo. A contagem regressiva havia começado, mas ninguém ainda tinha percebido. Nos primeiros dias, o silêncio dela foi confundido com teimosia. O pai, sentado na sua poltrona de sempre, declarava com uma confiança vazia: "Ela volta, sempre volta." Para ele, era só mais um drama passageiro. A mãe, por sua vez, destilava uma raiva amarga, chamando Helena de ingrata, de egoísta, por abandonar suas responsabilidades. Como se aquelas responsabilidades tivessem nascido com ela, e não impostas por todos eles. Os irmãos, eles riam. Achavam que era só mais uma encenação, uma busca por atenção. Mas o show, desta vez, era o colapso deles, e a cortina estava prestes a se abrir. No quarto dia, a primeira rachadura real apareceu. A luz foi cortada. Um breu denso engoliu a casa no final da tarde. A mãe, incrédula, dizia que devia ser um engano da companhia elétrica. O pai, irritado por ter seu programa interrompido, murmurou que alguém devia ver isso. E no meio da escuridão, um dos irmãos perguntou, com a voz carregada de uma ingenuidade assustadora: "Mas quem pagava a conta de luz?" O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a própria escuridão. Foi a primeira peça do quebra-cabeça que eles nunca se deram ao trabalho de montar. No sétimo dia, a água parou de correr das torneiras. No 10º, a geladeira e os armários estavam vazios. A fome, a sede e a escuridão tornaram-se os novos moradores daquela casa. E o nome de Helena, antes sussurrado com desdém, agora ecoava como uma pergunta desesperada. A desorganização se espalhou como uma doença oportunista. A pia da cozinha transbordou com pratos sujos de dias, exalando um cheiro azedo que impregnava o ar. O lixo acumulado nos cantos começou a atrair moscas. A casa, antes mantida impecável por mãos invisíveis, agora refletia o caos interno de seus moradores. O pai, num acesso de fúria, gritava ordens para todos, mandando que limpassem, que organizassem, que fizessem algo. Mas ninguém sabia por onde começar. Ninguém sabia qual produto usar, onde guardar as coisas, como operar a máquina de lavar. Eram estrangeiros na própria casa. A mãe, vendo o lar se desintegrar, começou a chorar. Primeiro, baixinho, nos cantos. Depois, um choro compulsivo, incontrolável, o som da impotência, ecoando pelos corredores sujos. Os irmãos, em vez de se unirem, transformaram a frustração em arma. Brigavam o tempo todo, acusando um ao outro pela sujeira, pela falta de comida, pela situação miserável em que se encontravam. A culpa era sempre do outro, nunca de si mesmos. Eles estavam descobrindo, da forma mais brutal, o peso esmagador que Helena carregava sozinha, em silêncio, todos os dias. Cada prato que ela lavou, cada conta que ela pagou, cada problema que ela resolveu, sem que ninguém sequer notasse. Tudo isso, agora, se materializava como um monstro que eles mesmos alimentaram com a própria negligência. A ausência dela não era um vazio, era uma presença esmagadora, um lembrete constante de tudo o que eles se recusaram a ver. A falta de estrutura externa, a sujeira, a fome, tudo isso começou a corroer as fundações emocionais da família. As relações, já frágeis, se estilhaçaram. O pai, sem a rotina organizada que Helena proporcionava sem esforço aparente, começou a chegar atrasado no trabalho, desleixado, irritadiço. Não demorou para que fosse dispensado. A perda do emprego foi o golpe final em seu orgulho já ferido, e ele mergulhou numa apatia profunda. A mãe, sem o suporte invisível que a mantinha de pé, desmoronou. O choro deu lugar a um silêncio profundo, quase catatônico. Passava os dias olhando para o nada, perdida em um labirinto de arrependimento e desespero, uma estátua viva da própria ruína. E os irmãos, cada um escolheu uma rota de fuga.
e todas levavam ao mesmo abismo. Um deles, tentando resolver a falta de dinheiro de forma rápida, se afundou em dívidas com as pessoas erradas. O outro simplesmente desapareceu por dias, voltando mais magro, mais sujo, com os olhos fundos e sem dar nenhuma explicação. As paredes da casa pareciam se fechar sobre eles. O ar ficou rarefeito, pesado. A escuridão já não era apenas pela falta de luz. Era uma sombra que vinha de dentro. Era como se a alma da casa tivesse sido arrancada junto com a partida de Helena. O lar que eles conheciam não existia mais. O que restou foi apenas um mausoléu, um monumento à própria cegueira. Enequan, isso, do outro lado da cidade. Em um lugar onde o caos deles não podia alcançá-la, Helena respirava. Pela primeira vez em anos, ela respirava fundo, sem o peso do mundo em seus pulmões. Seu novo apartamento era pequeno, simples, mas era seu. Estava limpo, silencioso, seguro. Na primeira noite, ela dormiu por 10 horas seguidas. Um sono profundo, sem sonhos, sem sobressaltos. Um sono reparador que seu corpo e sua alma imploravam há muito tempo. Pela manhã, ela preparou um café da manhã para si mesma e comeu com calma, saboreando cada mordida, sem a urgência de ter que servir a todos antes. Colocou para tocar uma música que ela gostava, uma melodia suave, que preencheu o silêncio do apartamento. Um silêncio que não era de solidão, mas de paz. Comprou uma pequena planta, um broto de vida verde, que colocou na janela para pegar sol. Era um gesto simples, mas simbólico. Ela estava, finalmente, cuidando de algo que poderia florescer, inclusive de si mesma. Ela não estava apenas sobrevivendo, esperando o próximo incêndio para apagar. Pela primeira vez em sua vida adulta, Helena estava vivendo. A família, agora reduzida a escombros emocionais e financeiros, finalmente entendeu. A ficha caiu, não com um estalo, mas com o estrondo de um prédio desabando. Helena nunca foi invisível. Eles é que eram cegos. Ela nunca foi fraca. Ela era a força que os mantinha de pé. E eles, na sua arrogância e egoísmo, sugaram essa força até a última gota, sem nunca oferecer nada em troca. Só quando a estrutura ruiu, eles olharam para os alicerces e perceberam que tudo, absolutamente tudo o que tinham, era sustentado por alguém que eles nunca amaram de verdade, que nunca reconheceram, que nunca agradeceram. O amor, o cuidado, a paz, a ordem, o próprio teto sobre suas cabeças. Tudo era Helena, mas já era tarde demais. A percepção tardia não conserta a destruição. Helena não voltaria. Ela estava ocupada demais, regando sua nova planta, construindo sua nova vida, reaprendendo a sorrir. Ela não era mais o pilar de uma casa em ruínas. Ela era sua própria casa. Às vezes, quando o pilar silencioso que sustenta tudo desaparece, o que resta não é uma casa esperando por uma reforma. É apenas o colapso inevitável que ele, sozinho, impedia.